A ISKCON no Brasil, ela iniciou em consequência do Sankirtan. Porque no início do movimento, mais ou menos por volta da década de 70, 73, 74, houve devotos que se fizeram no Brasil, foi feito algum devoto, mas ainda a ISKCON não estava estabelecida e muito menos a distribuição de livros. Foi quando o Hridayananda Maharaj, seguindo as ordens de Prabhupada, mandou para o Brasil Mahavira. Mahavira veio aqui com o propósito de montar um escritório de Sankirtana, pegar os devotos brasileiros para traduzir os livros e publicar os livros. Quando Mahavira chegou ao Brasil, ele já encontrou que havia devotos. Então juntou todo mundo, nós viemos para São Paulo, foi aberto o primeiro templo e imediatamente o templo e os devotos não tinham nenhuma situação econômica. A única situação econômica era o Sankirtan. Bom, nós não tínhamos livros, então Mahavira conseguiu, pela graça de Krishna, imprimir os livros sob consignação numa gráfica. Foi impresso Além do Nascimento e da Morte, uma revista de Volta ao Supremo e o Bhagavad Gita logo nos primeiros anos da ISKCON em São Paulo, no ano de 1975. E aí o Sankirtan começou. O desenvolvimento do Brasil, ele aconteceu por causa do Sankirtan. Se não houvesse o Sankirtan, o Brasil não haveria templos. Mas como já havia templos, os templos também foram desenvolvidos, na verdade foram instalados. O Brasil logo nos primeiros anos, 76, 77, foi uma época que a distribuição de livros no mundo todo estava explodindo. Havia a equipe do Radha Damodara, e aí foi feito um trabalho muito grande com a BBT para a distribuição de livros, e aí o Brasil realmente cresceu na carona da distribuição dos livros. Todos os Bhagavatam foram publicados, e Nova Gokula, a comunidade rural, que foi comprada no ano de 1978, só foi comprado por causa do Sankirtan. Nós podemos ver que o movimento no Brasil conseguiu um boom por causa do Sankirtan. Então foi uma época realmente que o que se fazia era sankirtaneiros. Então podemos ver que nos dias de hoje o movimento está crescendo de outra forma. Não de uma forma como o templo. Naquela época o Sankirtan crescia, surgia mais sankirtaneiros. Aumentava o movimento e mais pessoas distribuíam livros. E a distribuição aumentava, os livros eram publicados. Então não podemos ver que o Brasil ele teve um crescendo de grandeza, templos abertos em Curitiba, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Então, tendo em vista esse ponto que eu coloquei, de que o movimento cresceu, se expandiu na carona da distribuição de livros, tem uma história muito bonita, que é um passatempo de Sankirtan. Foi quando o Bhagavad Gita, em português, foi editado na primeira edição, aquele livro grosso, preto, muito bonito. Foi exatamente na mesma época que as deidades de Gornitai e Nataraj, no Rio de Janeiro, estavam sendo instalados. Então, a equipe da BBT era em São Paulo, o secretário regional, o GBC, morava em São Paulo. Então, todos nós fomos para o Rio para a instalação da deidade e foram levar pela primeira vez o Bhagavad Gita. Eu lembro que era uma Kombi azul, todo mundo atrás, eu, os sannyasis, todo mundo assim, não fomos num ônibus, fomos assim, numa Kombi, todo mundo lá atrás, que tinha um tablado e todo mundo sentava assim em almofadas, e aí nós paramos na Via Dutra, indo para o Rio de Janeiro. Eu me lembro claramente que Hridayananda Maharaj pulou para fora da Kombi, e aí foi distribuir os livros para os frentistas, para as pessoas que estavam no templo. Então eu me lembro claramente disso, não? Entendi? Que a primeira vez que eu vi o Bhagavad Gita sendo distribuído mesmo. O Bhagavad Gita tinha acabado de sair das gráficas e nós fomos ali levar esse Bhagavad Gita. E aí houve também a instalação de Gornitai e Nataraj. Eu acho que foi na mesma época, se não me engano. Mas, então, nesse sentido, nós podemos ver como que realmente a grandeza do movimento no Brasil, os templos cheios de devotos, a pregação assim, se expandindo, o movimento se abrindo, porque na verdade nós vivíamos uma época da ditadura militar, entende? Que havia muita repressão, e o movimento tinha muita dificuldade de ser reconhecido, problema com as famílias, e nesse momento o Sankirtan foi o melhor Sankirtan que teve, e nós descobrimos. Então o movimento ele deve a glória, e acredito que o movimento está crescendo atualmente, mas acho que com a distribuição de livro de novo acontecendo, o movimento vai crescer de novo, da mesma forma como cresceu. A distribuição de livro é o sangue que corre nos veios da ISKCON.